Olá, o Especial Tá Explicado no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Um dos assuntos desse fim de semana é a terceira dose da vacina contra a Covid-19 que avança no Brasil. Você vai entender por que ela é necessária, para quem é indicada e a diferença entre terceira dose e dose de reforço. E ainda, um órgão criado em 1988 e acionado uma única vez em mais de 30 anos, voltou ao cenário político depois que foi citado pelo presidente Jair Bolsonaro durante as manifestações de 7 de setembro, o Conselho da República. Saiba o que é esse órgão, quem faz parte dele e quando pode ser convocado. E, por fim, vou te explicar como são formados os furacões que recentemente atingiram os Estados Unidos, o México, o Caribe e deixaram rastros de mortes e destruição. Sabe por que acontecem com frequência em países da América do Norte, enquanto são raros no Brasil? Vou te explicar. Tudo isso a partir de agora. Tá explicado. Mais de 70 milhões de brasileiros já tomaram as duas doses ou a dose única da vacina contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. O que significa que mais de 30% da população está imunizada. Isto porque, com exceção da vacina da Janssen, de dose única, são necessárias 2 doses para completar o esquema vacinal. A primeira provoca um estímulo inicial aos mecanismos imunológicos e a segunda aumenta a proteção, melhorando a resposta tanto de anticorpos como da imunidade celular. Porém, cientistas chegaram à conclusão que pessoas com um sistema de defesa do corpo enfraquecido precisam ainda de uma dose adicional para consolidar a imunização. Tese que ganhou ainda mais força com o avanço da variante Delta no país. Diante disso, o Ministério da Saúde passou a recomendar a aplicação da terceira dose em idosos e pessoas com problemas de imunidade, os chamados imunossuprimidos. O órgão recomenda ainda que a terceira aplicação seja feita preferencialmente com o imunizante da Pfizer, como explica a secretária de Enfrentamento à Covid-19 da pasta, Rosana Leite de Mello. Os estudos que nós temos de modelos tanto animais, na China, utilizando as 2 doses de Coronavac, observou o seguinte: quando se fazia dose de reforço com outro imunizante com plataforma de RNA, a produção de anticorpos, a imunidade deles, ela era muito maior estimulada. Então, por isso que a gente recomenda, mesmo aqueles pacientes que tomaram 2 Coronavacs, que a terceira não seja, que seja o que nós chamamos heterólogos, ou seja, diferente das 2 primeiras, porque isso consegue estimular muito mais o sistema imunológico. Ainda segundo a secretária, no caso de quem tomou a dose única da Janssen ou as 2 doses da Pfizer ou até mesmo da AstraZeneca, os estudos não mostraram que houve diferença expressiva nos níveis de imunidade quando foi utilizada a dose extra da Coronavac. Ela alerta ainda sobre a diferença entre terceira dose e dose de reforço. A terceira aplicação é uma dose adicional da mesma vacina. Já a necessidade do reforço, que seria a aplicação de uma nova dose para restabelecer a quantidade ideal de anticorpos, ainda está sendo estudada pela comunidade científica. Tá explicado. O Conselho da República é o órgão máximo de aconselhamento do presidente da República, previsto na Constituição e regulamentado em 1990, no governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Em momentos de crise, o colegiado pode ser convocado pelo chefe de Estado para deliberar sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, ou sobre questões ligadas à estabilidade das instituições democráticas. E vale reforçar, o órgão tem caráter consultivo e não conclusivo. O poder de decisão é do presidente da República, que pode tomar como base ou não as deliberações do grupo. Presidido pelo chefe do Executivo Federal, o Conselho é formado por 14 membros. O vice-presidente da República, os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado,
Os líderes da maioria e da minoria nas duas casas legislativas, o ministro da Justiça e 6 cidadãos brasileiros com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 pela Câmara. Todos eles com mandato de 3 anos. As nomeações do presidente Jair Bolsonaro foram o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o empresário Paulo Scaff. Desde a sua criação, o Conselho da República chegou a ser convocado uma única vez. Foi em 2018, quando o ex-presidente Michel Temer decretou intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Agora, durante as manifestações de 7 de setembro, Bolsonaro chegou a falar que haveria uma reunião do órgão para discutir sobre as pautas dos atos. Entretanto, integrantes do colegiado disseram não ter sido avisados. Em vez do Conselho da República, o que Bolsonaro convocou para o dia seguinte ao feriado da Independência foi o Conselho de Governo, órgão que, diferentemente do outro, reúne apenas integrantes do Planalto, entre eles ministros de Estado, e tem como finalidade assessorar o chefe do Executivo na formulação das ações do governo federal. Tá explicado. Os furacões são ciclones tropicais que se formam no Oceano Atlântico, próximo à linha do Equador, provocando as tempestades mais fortes e violentas do planeta. Todos os anos, entre junho e novembro, quando é verão no hemisfério norte, o fenômeno acontece com mais frequência. Isso porque, neste período, as águas do Atlântico estão mais aquecidas, acima de 27 graus. Com a elevada evaporação, são formadas grandes massas de ar quente e úmido que se movimentam para cima, acumulando cada vez mais nuvens carregadas de água. Assim, começa a ser formada uma bomba atmosférica prestes a explodir. Por causa de um efeito chamado Coriolis, ligado ao movimento de rotação da Terra, esse sistema começa a girar rapidamente e no centro dele forma-se uma espécie de buraco de ar de baixa pressão que continua subindo. É o popularmente chamado olho do furacão. Todo esse movimento gera uma grande perturbação na atmosfera, com tempestades e ventos de alta velocidade. Quando atingem a costa, os furacões provocam inundações e marés de tempestade, causando destruição por onde passam até perderem força. Mas por que os furacões são mais frequentes no México, Estados Unidos e no Caribe? Segundo meteorologistas, nessas regiões, o oceano se mantém por mais tempo na temperatura ideal para a formação do fenômeno. Com a ajuda dos ventos alísios, que se movimentam de leste a oeste por influência da rotação da Terra, os ciclones são carregados para a costa desses países. Como abaixo da linha do Equador, as águas do Atlântico são mais frias, dificilmente o fenômeno consegue se estruturar. Outro fator que dificulta a ocorrência dos eventos na porção sul do continente é que nesta faixa em que está localizada, os ventos não encontram as condições necessárias para girar e formar uma tempestade. E os nomes dos furacões, como são escolhidos? Bem, a relação de nomes foi criada em 1953 nos Estados Unidos e atualmente é gerida pela Organização Meteorológica Mundial, que é um órgão da ONU. São 126 nomes humanos, cada um começando com uma letra diferente do alfabeto, que são repetidos num ciclo de 6 anos e vão sendo alternados entre masculinos e femininos a cada tempestade que ocorre. O uso de nomes humanos é para facilitar a divulgação de alertas. Tá explicado? Até a próxima. Tá explicado.